Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, a Jesus, né, por essa oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui, tá? Vamos procurar reunir todos em volta desse vídeo para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que foi interrompido devido às condições atuais que nós estamos passando, não só Porto Velho, como o nosso país, o planeta, né? A condição do momento. Para que nós possamos, né, continuar, nós paramos no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, certo? Da vida espiritual. Esse capítulo que nós vamos estudar, ele fala sobre espíritos errantes, né, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos e vários outros temas que no decorrer dos estudos, no decorrer do tempo, nós vamos começar a analisar cada um deles. Então nós começamos com a questão 223, que é sobre espíritos errantes. Vejamos só, quando nós falamos em espíritos errantes, nós estamos falando de espíritos desencarnados, certo? Não que o espírito é aquele espírito que ele está cometendo erro, que ele está continuando o erro, certo? Mas é esse período transitório que ele passa de uma encarnação a outra, que ele está no mundo espiritual. Esse é que nós vamos chamar, segundo Kardec, que nós vamos chamar de espírito errante. Aí Kardec pergunta na questão 223, a alma reencarna logo depois de haver separado do corpo? Quando nós desencarnamos, nós reencarnamos imediatamente? Ou nós demoramos um determinado tempo para que nós possamos reencarnar novamente? Aí a espiritualidade responde. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário só faz depois de intervalos, mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre nós. Né? Aqui o espírito diz lúcido entre vós, certo? E tem uma certa lucidez, tá? Que é aquela faculdade sonambúlica que o espírito consegue prever algumas coisas. Na questão 224, Kardec pergunta ainda, o que é a alma no intervalo das encarnações? O espírito responde, espírito errante que aspira a novo destino que espera. Quer dizer que quando nós estamos naquele período, tá, daquele intervalo no mundo espiritual, que nós deixamos o nosso corpo, nós desencarnamos, passamos pelo processo que nós chamamos de morte, tá? Aí nós vamos para o plano espiritual. Nesse período que nós tivemos lá, somos considerados como espíritos errantes. Errantes porque não chegamos ainda à nossa perfeição. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Quanto podem durar esse intervalo? Resposta: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, nós temos ainda que continuar reencarnando. O tempo que nós vamos ficar no mundo espiritual é uma liberdade nossa, é o livre-arbítrio nosso. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que reencarnar novamente. E nós não podemos ficar muito tempo sem reencarnar fora do corpo material, porque no corpo material é onde nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. Questão 225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Olha só, os espíritos que estão no mundo espiritual, que nós chamamos de
que está na erraticidade, é um sinal de espírito inferior? Os espíritos respondem, não, não, lógico que não. Porque há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quanto liberto da matéria. 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Pode-se dizer que não são errantes todos os espíritos não encarnados? Sim, sim. Com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo, já não são errantes, que já passaram por todo o processo de evolução moral, evolução intelectual, tá? Eles já chegaram ao topo, tá? Do grau de evolução. Então eles não são mais errantes, que eles não precisam, não têm a necessidade de reencarnar. Está entendendo agora o que é um espírito errante? Por que nós somos errantes? Que nós ainda somos imperfeitos. Tá? E quando nós chegarmos nessa perfeição, aí nós deixamos de ser espíritos errantes. Aí uma observação que nós temos aqui. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente. À medida que se purifica com relação ao estado em que se acham, pode ser encarnados, pode ser encarnado, isto é, ligado a um corpo, errante, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeito, não precisando mais de encarnação. Aí é 227. De que maneira se instrui os espíritos errantes? De que maneira, quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós conseguimos nos instruir, nós conseguimos, tá, evoluir? Aí Kardec pergunta o seguinte, ó, de que maneira, de que modo se instrui os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós. Aí a espiritualidade responde. Estudam e procuram um meio de elevar-se. Vêm, observam o que ocorreu nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhe incute ideias que antes não tinham. Vocês viram só a questão do estudo, que nós temos que estudar. Nós temos que desenvolver a nossa intelectualidade. Não adianta nós só desenvolver o lado moral, da caridade, do amor, lógico que nós temos que fazer isso, que isso é prioridade. Mas se nós não desenvolvemos nosso lado intelectual, nós vamos continuar nos reencarnando. Então nós temos que procurar sempre essa evolução, tá? Nós temos que continuar os nossos estudos. Se nós não estudarmos aqui, nós vamos ter que estudar no mundo espiritual. E vamos ter que voltar e colocar em prática aquilo que nós estudamos lá. Questão 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Quando nós desencarnamos, que nós deixamos o plano material, que nós passamos por aquele fenômeno que nós chamamos de morte, nós conservamos nossos vícios, as nossas paixões humanas? Entenderam? Aí o Espírito responde. Com o invólucro material, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Quanto aos espíritos inferiores, mas
né, inferiores, esses as conservam, pois do contrário, permaneceriam na primeira ordem. Como nós não somos da primeira ordem, nós levamos muitos defeitos nossos. E esses defeitos serão corrigidos no decorrer do nosso processo evolutivo, de nossas reencarnações, né? Nós vamos nos corrigindo lentamente. Então não adianta alguém querer corrigir do dia para a noite todos os seus defeitos. Nós temos que ir corrigindo lentamente, nós temos que começar estudando o Evangelho, estudando a doutrina, para que nós possamos ter um conhecimento mais profundo daquilo, da nossa vida, de como nós devemos chegar ao mundo espiritual. A questão 229 é bastante interessante, olha só. Por quê? Deixando a terra, não deixa aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes. Se eu chego do outro lado, eu sei que aqueles defeitos, aqueles vícios, aquelas paixões minhas, não são próprias para onde eu estou. Por que que nós não deixamos aqui na Terra, então? Resposta, olha só, que interessante a resposta. Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que, mal o deixem, perdem esses defeitos? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhe os que têm de mal, por não se achar espírito inteiramente desprendido da matéria, só por momento ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Aí nós vamos descobrir os erros que nós cometemos, tá? As coisas que nós fizemos de errado. Nós vamos estudar, nós vamos procurar ver exemplos de irmãos mais evoluídos, né? Que vão fazer palestra para nós no mundo espiritual, como na Casa Verde, né? Que o pessoal está ali sempre fazendo palestra, mostrando, olha, irmão, e contando aquelas historinhas lindas, maravilhosas, que muitas vezes entra no ouvido nosso e sai do outro ouvido. Mas não tem problema. Devagarzinho nós vamos assimilando esses conhecimentos. Uma próxima reencarnação vai ser um pouco melhor. Nós já vamos já nos despojando de um monte de coisas imperfeitas dentro de nós, tá? Aí é que nós vamos começar o quê? Tá? A caminhar. Aí na questão 230, Kardec pergunta, na erraticidade, no mundo espiritual, o espírito progride? Olha só. Se nós dizemos que nós temos que aproveitar nossa reencarnação para podermos progredir, aí Kardec pergunta, mas lá? Eu posso continuar a minha progressão? Lá o espírito também progride? Olha a resposta interessante. Pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corpórea é que põe em prática as ideias que adquiriu, tá? Nós temos exemplo hoje de espírito que nós chamamos espírito de luz, que a sua última reencarnação não foi um exemplo de espírito de amor, de caridade, né? Mas que depois que foi para o plano espiritual se conscientizou, começou a estudar, melhorou. Hoje é responsável por grandes obras espíritas, tá? Esses espíritos vão ter que reencarnar. Porque eles vão ter que reencarnar e começar onde eles pararam lá, para colocar em prática, ou tentar colocar em prática nessa próxima reencarnação, tudo aquilo que aprendeu no mundo espiritual. Porque é fácil no mundo espiritual dizer, eu não quero, que eu sou um espírito, né? E você tem a total consciência de tudo que se passa. A sua consciência é outra, bastante diferente. Mas, quando você reencarna, né, que você esquece tudo aquilo, né, que você aprendeu, você só traz o germe daqueles conhecimentos dentro de si, aquele sentimento que isso não pode ser proibido, Deus não gosta que faz isso. Aí vai depender de nós, para colocarmos em prática essa situação.
A questão 231, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Vejamos só a pergunta, vamos repetir a pergunta. Pergunta 231 do Livro dos Espíritos. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes, aqueles espíritos que estão no plano espiritual, que desencarnaram? Resposta, mais ou menos, conforme seus méritos. Sofre por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que lhe hajam chegado. Vocês viram só onde está a felicidade, o que depende dessa felicidade? Imaginamos eu com um vício, um grande vício. Eu passo para o plano espiritual, desencarno. Chego lá que o vício não está na matéria, o vício está no espírito, está na alma, está no engrenagem, né, no nosso perispírito ali, agarrado ali, e nós não combatemos isso. Quando nós chegamos do outro lado, tá? É aquela história, irmão, eu já tentei deixar, mas não consigo deixar esse vício, é muito difícil, e continua no vício. E o que vai acontecer com esse irmão quando ele chegar no plano espiritual? Que ele não conseguiu, dizia que não conseguia deixar seu vício aqui. Ele não vai conseguir ficar num bom lugar. É igual aquela historinha que eu sempre conto do irmão, né? Que tem o vício do cigarro, do tabagismo, certo? Que no meio dos outros ele não fuma, porque o pessoal hoje não aceita mais, mas ele sai do lado para fumar. Está numa festa, num bem bom da festa, ele para a festa e sai lá fora para fumar um cigarrinho, para depois ele voltar para a festa. Imagine você no plano espiritual. Hora que der a vontade lá de fumar aquele cigarrinho. Tu vai chegar lá no São Pedro, abre a porta aí que eu vou lá fora fumar um cigarrinho. Aí depois eu vou voltar. Quando tu chegar fedendo, aquele cheirinho forte, não lá fedendo não, mas aquele cheirinho forte de cigarro, né? Aí São Pedro vai dizer assim, meu filho, reencarna lá. A hora que tu deixar esse vício, tu volta pra cá. Ou então tu vai ficar passeando por aí, até a hora que você decidir reencarnar e realmente lutar contra esse seu vício. Essa é a pura realidade. Então, a nossa felicidade, ela vai estar dentro do nosso padrão de vida que nós queremos viver. Quando nós aprendemos a renunciar, tá? Que nós renunciamos nos nossos vícios, que nós conseguimos ficar sem esse vício. Porque a maior infelicidade é para aquele que tem um vício que ele não possa satisfazer. Ele fica doido, fica desesperado, né? Como que eu vou fazer? Como que não vai? Então, isso, pronto, acabou-se a felicidade. Continuando a nossa resposta. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz. E desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Aquele que levou a vida de qualquer jeito, na brincadeira, que não fez nada sério, né? Que não evoluiu, para ele não quer nem dizer, tá bom demais, deixa para lá, não vou mexer com isso. Quando ele desencarna, que ele chega no mundo espiritual, que ele se conscientiza, aí ele pede para reencarnar, não posso perder mais tempo, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Que ele pede para reencarnar, explicar, agora não pode, meu irmão. A fila tá grande. Tu volta daqui 1 ano, 2 aqui, quem sabe a gente arruma um espaço para você. Olha que punição, né? Isso já é uma punição. A questão 232. Pode os espíritos errantes ir a todos os mundos? Então nós dizemos aí que na casa do meu pai há muitas moradas. Muitos mundos esparmados por aí, por esse universo. Os espíritos errantes podem visitar esses mundos? Quando eu desencarnar, se eu quero ir lá em Marte para tirar dúvida se realmente tem vida em Marte ou não, eu posso ir, olha só. Resposta, conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver.
ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro, de visitante. Ao bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Entendeu? Então, dependendo da minha condição espiritual, eu posso até ir lá dar uma passeada. A espiritualidade, vamos lá em tal mundo superior, tá? Que é a terra onde você vivia, para você ver como vive aqueles irmãos nossos que estão lá. Que vai ser um exemplo. Tu vai ver aquela coisa linda, maravilhosa, tu vai querer ir mudar para lá. Não, eu quero viver nesse mundo. Só que para isso você tem que melhorar-se materialmente, espiritualmente, moralmente. E só que maravilha, que lindo, que maravilha. Essa é a nossa evolução. Esse é o meio que nós temos, que todos nós temos que seguir. Nós temos que começar a fazer a nossa autocorreção. Nós temos de parar de ficar vendo o defeito dos nossos irmãos e começarmos a ver os nossos próprios defeitos, para que nós possamos continuar nesta seara divina. E a única maneira mais rápida da nossa evolução é através dos estudos. Por isso que eu sempre digo, não percam tempo. Vamos estudar a doutrina, vamos estudar o Evangelho, vamos procurar colocar em prática dentro das possibilidades, nossas possibilidades, né? E para que nós possamos continuar crescendo. Bem? Olha só. Então, numa próxima oportunidade, terá um próximo vídeo, se Deus quiser. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, né? Por essa tecnologia linda, maravilhosa, que hoje nós fazemos uso dela, para levarmos a todos os irmãos a continuidade daquilo que nós fazemos presencial na Casa Verde. Façamos uma oração a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai de infinita bondade, por tudo que nos destes. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família. Obrigado, Senhor, por essa doutrina, por este Evangelho, que tem nos mostrado o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja, graças a Deus.